Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você nos ouve ou nos assiste, mas nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, uma iniciativa da MPE Soluções em aliança estratégica com a HPE Brasil. Meu nome é Jorge Dalfovo e eu, como sempre, estou muito bem acompanhado para mais um episódio, para trazer mais tendências, para trazer mais inovação, temas que realmente fazem bastante sentido para os principais líderes da transformação digital, pessoas que trabalham no setor de tecnologia da informação e também, por que não, né, Jane, aqueles apaixonados por TI. Tecnologia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. Vamos para mais uma etapa. Eu tenho certeza que hoje o assunto vai ser bastante agradável e que toda a área, todo mundo está em busca de. Tenho certeza. Com certeza. E a Jane meio que já deu spoiler, né? Mas esse spoiler que a Jane, que é diretora executiva da MPE Soluções, ela trouxe algo aí que está, poderíamos dizer, não na boca do povo, mas na boca ou na pauta das empresas, né? No mundo corporativo. Tecnologia como consumo, ou então, popularmente conhecido como as a Service. E para isso, a gente tem o privilégio de estar aqui hoje com vocês, com uma pessoa que, sem dúvida alguma, quando a gente fala de lideranças da HPE, é um dos nomes que não poderia faltar nesse episódio, né, Jane? Exato. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Alvarez, ele que é líder do portfólio de HPE GreenLake para o Brasil. Oi, Jorge, oi, Jane, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, super contente, feliz, honrado de estar aqui participando dessa discussão, de um tema que a gente sabe que está cada vez mais crescendo, ganhando cada vez mais notoriedade dentro do setor de tecnologia, está ganhando espaço, os clientes, parceiros, a gente tem visto e observado cada vez mais uma tendência super bacana, uma discussão que vai ajudando a gente a desenvolver novos negócios, conhecer mais coisas, então estou super feliz de ser parte aqui dessa conversa. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Não, a gente que agradece e fica lisonjeado realmente por ter essa oportunidade de te ouvir. E já para começar um pouquinho as nossas discussões, eu acho que o grande desafio hoje, né, Jane, vai ser entregar esse conteúdo em 25, 30 minutos. Não vou tentar me adiantar em quanto tempo, né, a gente vai se alongar nessa conversa. Porque o tema realmente é um tema bastante recente, que está sendo bastante discutido entre as empresas, como eu mencionava anteriormente. E eu já engato a primeira pergunta, Jane. A gente percebe justamente uma demanda crescente, né? As empresas, quem não está indo para a nuvem, independente se é uma nuvem pública, se é uma nuvem privada, já temos muitas empresas com ambientes, né, em multi-cloud, em um ambiente híbrido, mas como que a Jane, que está à frente de muitas empresas no Brasil, acompanhando vários projetos de transformação digital, acompanhando vários projetos também orientados até a inovação, né, a estrutura, o DNA de várias empresas que estão nesse processo de transição, mas como que a Jane tem acompanhado esse movimento para a nuvem? É muito interessante, né, Jorge? Porque eu acho que hoje não é um movimento, não é que as empresas estão indo, não é um movimento para a nuvem. É a nuvem que está chegando. É o inverso, né? Normalmente as pessoas iam para tendências de mercado, não é modismo, não é nada disso. A nuvem está vindo para o cliente. E eu me atrevo a dizer que a gente tem aí pela frente vários desafios, né? Várias opções de nuvem. Hoje se escuta falar em nuvem híbrida, pública, privada, e as empresas cada vez mais tentando se adequar a essas soluções. Já chegou, isso é fato, é inevitável. O as a Service, ele veio para ficar. Ele não é como eu disse, não é uma tendência. Não é modismo. Não né? é modismo, é necessário. O que precisa hoje as empresas elas se qualificarem melhor, né? Como é que ela vai, vai ser feita essa transição? Não é pura e simplesmente você estar indo, né, para uma solução as a Service. Você tem que fazer um caminho mais bem trilhado, mais bem monitorado. Você tem que ter o acompanhamento, você tem que ter ajuda de profissionais, como todo qualquer outro, porque não necessariamente dentro de uma empresa de grande porte, eu acho que isso nem é grande porte, as pequenas e médias empresas também vão, talvez até mais, né? A gente tem muito fortemente um e-commerce que pandemia aumentou
drasticamente a ida para a parte de nuvem. Então, hoje ela tem que saber como é que ela encaixa isso dentro da empresa dela, porque também todas as áreas que estão envolvidas, não necessariamente elas vão atribuir a mesma solução para a mesma necessidade daquele mercado, daquela posicionamento da empresa dentro dela. Você pode estar gastando muito dinheiro, você pode não estar sendo atendido, então é uma necessidade de ver custo, é necessidade de saber monitorar, é necessidade de saber para onde você está indo. O importante as a Service não é um modismo, as a Service veio para ficar. É necessário. Você tem que saber que hoje você está implementando, você está utilizando aquilo que você realmente precisa. Né? Muitas empresas faziam, isso não é novidade para ninguém, aquisição de soluções muito baseado no tempo de garantia de equipamento. Né? Você sabia que em determinado tempo você ia precisar de um volume de dados, uma performance de processamento, mas você não sabia se e quando ia atingir. Então, o as a Service, a nuvem, seja pública, seja privada, ela não eu sempre falo, o pessoal colocou isso como se fosse um monstrinho. Não é um monstro. Ela é realmente se você não tiver as empresas que são qualificadas te ajudando. Com não certeza. É pura e simplesmente você ir. Você tem que saber ir e tem que saber como é que você está posicionado. Então, assim, hoje as empresas ficam preocupadas em colocar em plataformas diferentes por uma questão de continuidade de negócio ou não, mas de qualquer jeito é necessário você ter empresas qualificadas e para isso a gente tem a nossa solução de GreenLake, que ela é extremamente forte, ela veio para ficar, ela veio para realmente consolidar essa solução dentro dos nossos clientes e dentro dos novos clientes também. Excelente. E aqui, Jane, aproveitando, né, pegando carona nesse teu comentário, você trouxe uma expressão bem bacana, né? A gente fala muito de ir para a nuvem. E aí você meio que mudou um pouco e disse, não, é a nuvem que vem até a empresa. E justamente ampliando esta discussão, aproveitando que a gente tem aqui também, né, o líder do portfólio de HPE, GreenLake, né, até dá um certo medinho falar, né, porque a gente está diante de umas pessoas que provavelmente têm liderado as principais discussões de as a Service de grandes empresas no Brasil, mas também é muito democrático, né, a gente tem também médias empresas e, por que não, empresas que já nasceram em nuvem, né, empresas que já nascem totalmente digitalizado em um processo de transformação digital. E aí, Rodrigo, a gente sabe que os desafios são inúmeros, são diferentes, depende muito da maturidade, do tempo de vida, do legado, da história, do tipo de serviço, produto, né, que oferece. E aí minha pergunta para ti vai mais nessa linha de nuvem é para todo mundo? Que tipo de nuvem se encaixa a minha empresa? Ainda tem muito tabu também de que nuvem é segura, não é segura, que tipo de nuvem é mais segura? A minha empresa não se encaixa nesse perfil. Como que o Rodrigo vê o mercado neste momento, catalisado sim, se é que a gente pode dizer por um período pós-pandemia, ou estamos superando neste momento, entrando numa reta final de um período pandêmico que desgastou também, mas ao mesmo tempo fez que muitas empresas tivessem que mudar o seu mindset. E como que o Rodrigo vê este movimento, né, acontecendo com todos estes cenários, estes desafios e essas mudanças? Esse é um ponto bem interessante, Jorge. Na verdade, se a gente observar da estratégia até da HPE, já existia, né, essa estratégia e esse entendimento de que o mundo passa por uma transformação do setor da tecnologia antes mesmo da pandemia. O que a gente vê é que durante o período de pandemia, naturalmente, muitas coisas aceleraram esse processo. Muitas empresas acabaram entendendo que faria mais sentido naquele momento, talvez, pensar em soluções diferentes, seja pela realidade dela naquele momento com relação a corte de custo, imprevisibilidade sobre o futuro, quando é que a gente retoma os nossos negócios, sobre pessoas trabalhando remotamente em casa, como é que eu tenho as pessoas no meu data center operando, trabalhando, enfim, seja qual for a realidade da empresa, o que a gente viu é que isso acelerou bastante esse processo. Isso é muito bom porque amadureceu o nosso mercado local, lá fora o mercado já é um pouco mais maduro, principalmente na Europa é mais maduro até.
mas eu acho que isso nos ajudou muito. A gente passa agora por um processo de educação, né, das nossas empresas, de clientes e interno mesmo, dentro das empresas. E dentro da HPE também não é diferente, cada vez mais a gente vai falando e é o portfólio que a gente tem ganhado uma atração bastante interessante. Meu dia a dia é falar de GreenLake, como você bem falou, e o dia a dia de muitos hoje dentro da HPE também é falar sobre esses serviços de consumo. O que eu acho que é importante é que a empresa entenda que a tecnologia cada vez mais ela vai fazer sentido toda vez que ela estiver alinhada à estratégia da empresa. Dos negócios, né? Dos negócios. Enquanto a gente ficar trabalhando ou pensando na TI como algo apartado, como um custo... Como suporte, não como estratégia. Como suporte, né? Não como um meio que leva realmente a que a empresa gere novos negócios, resultados mais rápidos, etc. Enquanto a gente não tiver essa mudança, dificilmente a empresa vai encontrar qual é, digamos assim, a nuvem, né? Você fez a pergunta, qual é a nuvem mais ajustada, adequada. Na verdade, a Jane comentou muito bem, a nuvem vem até as empresas e é uma nuvem, digamos, de dados, informações que estão permeando todos os... Essa própria gravação que a gente faz, isso aqui começa a disseminar em várias formas, vários meios, a estar disponível a informação. A informação é um bem cada vez mais importante. E como é que a gente trabalha essa informação? Como é que a empresa captura esses dados que ela vai recebendo, essas informações? Faz sentido trabalhar e processar isso na borda? Faz sentido eu trabalhar isso dentro do meu data center? Faz sentido eu trabalhar isso numa nuvem pública? O que a HPE enxerga no GreenLake é justamente que o mundo é cada vez mais híbrido dentro desse contexto. Se coexistem as nuvens, existem modelos que talvez naquele momento façam mais sentido para a empresa, mas existem também outros conhecimentos que a gente vai acabando vendo nessas discussões que a gente tem com clientes, com parceiros, a gente acaba vendo muitas vezes que por uma falta de uma estratégia adequada, e a Jane comentou sobre isso, uma falta de uma orientação, de uma guia, a empresa se arrepende muitas vezes desse movimento. Então ela toma uma decisão, depois ela quer voltar atrás nessa decisão e talvez ela pague um preço ainda mais elevado. Então o interessante vamos consultar de fato quem vem trabalhando com esse tipo de solução já há mais tempo. Tem cases, né? Tem alguns... cases de sucesso, conhece da indústria, tem de fato, se a gente pegar o próprio GreenLake, tem mais de 10 anos no mercado. Mais de 10 anos, vai para 15 anos já no mercado. Não é algo novo, como eu disse. Que nasceu na pandemia. Que nasceu na pandemia. Muito pelo contrário. O brand, a marca GreenLake, sim, ela vem passando, né, por um processo de transformação. Ganhei esse nome já tem alguns anos, mas a solução em si ela já existe há mais tempo. Né? Então já tem empresas que adotam esse tipo de solução as a service já há mais tempo. Então eu acho que o ponto não é saber exatamente o que é o mais seguro, menos seguro, é aquilo que se adapta melhor ao negócio do cliente naquele momento. Aquela vai ser a solução que vai trazer um melhor resultado, uma maior assertividade, enfim, faz mais sentido para ele. É importante colocar, por exemplo, que mesmo dentro da empresa você tem várias outras empresas, né? Vou chamar dessa forma. E não necessariamente, né? Quando você está falando, por exemplo, de um SAP as a Service, não vai ajudar quem é da parte de marketing. Então, a nuvem, ela tem que ser vista e tem que ser escolhida da forma adequada, para que não tenha que voltar atrás, e quando você volta atrás, realmente o custo ele fica extremamente elevado. Então, como o Rodrigo falou, e se você tiver... Acabamos de comentar que o Rodrigo vivencia isso... Não sei quanto tempo eu te conheço, mas desde que a gente começou a falar de GreenLake, o Rodrigo está sempre à frente de tudo, está sempre levando isso para o cliente final. A primeira vez que eu ouvi falar de GreenLake foi da boca do Rodrigo, então, né? Então é uma pessoa que sabe, conhece, e mesmo a gente, né, que está na ponta, né, junto com o pessoal de HPE, quando nós levamos o discurso para frente, o GreenLake faz parte da nossa estratégia hoje. É uma estratégia que a gente já ouviu desde... Acho que eu me lembro num Discovery, o último acho que foi 2019, presencial, depois voltou agora. Eu lembro do Antônio Neri colocando que até 2023, 2024, todo mundo ia ser as a Service. E tá aí. Realmente, independente de ter tido uma pandemia ou não no meio do caminho, hoje nós somos as a Service. Eu acho que nessa discussão que a gente acabou tendo aqui, vieram alguns insights, eu até queria ampliar um pouquinho isso para a gente pensar e ver de que forma vocês têm percebido isso.
De certa forma, a gente percebe ainda em poucas, mas em alguns mercados, algumas empresas ainda possuem uma certa resistência, se é que a gente pode falar assim, porque, não sei se vocês concordam, mas o processo de transformação digital, ele não aconteceu, em muitos casos, de uma forma estruturada. Muitas empresas foram obrigadas a, da noite para o dia, realizar estratégias de colocar pessoas trabalhando remoto, de manter operações, né, ativas, consistentes também em formatos, em ambientes que dificilmente estavam previstos, né? Então, de certa forma, a transformação digital, não sei se vocês concordam, mas não foi apenas, não vamos resumir ou associar também transformação digital com o que aconteceu nos últimos anos de pandemia. Há todo um legado, uma história por trás e, claro, algumas empresas foram meio que obrigadas, né? E aí, pegando carona nisso que você trouxe, Jane, eu acho que durante alguns anos, é legal saber disso, porque não sei se o Rodrigo concorda, mas a gente pode posicionar, sem medo de errar, esse conceito do as a Service é algo que a HP já vem planejando, já vem se posicionando faz muito tempo. E esse anúncio do CEO, né, da HP falando de que, olha, nós vamos tornar todas as nossas soluções, né, como uma plataforma de serviço, o GreenLake vai ser justamente uma tecnologia que vem causar uma disruptura na forma que as empresas consomem tecnologia. Então, olhando para isso, olhando que ele falou isso em um momento que não tínhamos ainda, né, nenhuma expectativa, ninguém esperava uma pandemia. É claro que toda essa conjuntura acelerou, mas sendo uma empresa tão vanguardista, o que esperar a partir de agora, Rodrigo, do posicionamento estratégico, de como a HP continuará neste processo de alavancagem, de catalisar os negócios através de estratégias como as a Service? Eu acho que um ponto importante, Jorge, dentro do que você comentou, tudo que é mudança, tudo que é novo traz certa dúvida, certa incerteza, medo, né, de caramba, então, mas é para mim, não é? É meu momento, não é? Sigo o bando. Então, eu acho que é natural, né, esse tipo de questionamento surgiu. Eu acho que hoje em dia isso está, como eu falei agora há pouco, está muito mais consolidado pelo processo que as empresas vão se educando, vão conhecendo, vão aprendendo, vão dialogando, vão gerando esse tipo de discussão que a gente está gerando aqui. Há um tempo atrás a gente não poderia pensar nesse tipo de discussão, talvez. Não que ela não existisse, mas talvez ela não tivesse tão presente, talvez não fizesse tanto sentido, né? E hoje a gente entende que faz sentido trazer esse tema. A HP ela tem, de fato, historicamente, pensando no processo de vanguardismo que você comentou, Jorge, trazer realmente um novo dentro do que é tecnologia. A tecnologia hoje para a HP não é simplesmente a produção, fabricação de um produto, mas de uma solução que vai atender o negócio do cliente. E essa solução passa pela entrega de produtos, naturalmente, mas passa por algo muito mais amplo do que isso. Entender o negócio do cliente, entender qual é a necessidade, qual é a dor, como é que a gente pode perdurar, né, toda uma vida, uma solução para o negócio dele. Hoje, quando a gente fala de um GreenLake, a gente está falando de um contrato, de um relacionamento aí de anos, né? Não que numa venda de um produto não seja assim, mas ela é um pouco mais transacional, né? Ela é uma forma diferente. Então, quando a gente fala de relacionamento, de estar apoiando junto com um parceiro, conhecendo o negócio do cliente, é todo esse processo que gera muitas vezes aquela dúvida. E aí, será que eu estou nesse momento? Não estou? Será que eu vou pagar mais por isso? Né? Eu tenho que pensar agora em custos, eu tenho certeza sobre como vai ser o futuro, faz sentido ou não faz? A gente tem inúmeros casos, Jorge, em que as empresas fazem esse tipo de questionamento e se convencem, né, de que, na verdade, faz sentido para elas naquele momento pensar na nuvem, seja numa nuvem híbrida, seja numa nuvem privada por uma questão de segurança, de latência, de aplicação mesmo, que eles muitas vezes são legadas, não conseguem mover, não são nativas de nuvem, né? Então, tudo depende do momento que a empresa está. Agora, o quanto que isso vai alavancar negócio para ela, né? Para a empresa, para o momento dela, como é que a gente acelera esse processo, né? A HP se coloca na vanguarda. E eu acho que mais
Mais ainda nessa linha, você falou um pouquinho sobre, pensando daí para frente, a HPE cada vez mais vai lançando serviços embutidos dentro dessa marca maior, dentro do GreenLake. E isso é o que vai mostrando que realmente ela segue firme no seu propósito de ser uma empresa que vende, né, serviços, soluções e não somente infraestrutura, embora a infraestrutura seja parte importantíssima desse processo, ela segue ainda vendendo, né, a sua estrutura, a sua infraestrutura, mas pensando em como é que a gente pode gerar um valor diferente para o cliente, pensando lá na frente, e a gente vê que o mercado aceita isso e tem aceitado cada vez mais esse tipo de discussão, cada vez mais esse tipo de solução e entendendo como é que ele faz a adaptação para o negócio dele. Então eu acho que esse tipo de bate-papo, de discussão que a gente tem aqui hoje é um bom exemplo do que a gente vem amadurecendo e evoluindo nessa discussão. Nessa jornada, né? Exato. Nessa jornada. Então, Jorge, as soluções elas vão ter que conviver. Eu acho que essa é a melhor descrição do que o Rodrigo está colocando, do que a gente sente, o que a gente vê no mercado. Essa convivência ela é extremamente importante. Eu ouvi outro dia alguém colocar, né, o pessoal comenta, poxa, a HPE é uma empresa com DNA em hardware, né? Mas se você vai colocar, por exemplo, você tá uma Microsoft, ela continua vendendo o Office e ela tem o Azure. Sim. Então, você vai numa Google, ela tem toda a solução e tem a nuvem. Então, as empresas continuam tendo esse balanceamento, que é extremamente importante. Mas o mais importante é essa convivência ser harmônica, principalmente, e, de novo, você ter alguém do seu lado que conheça e que possa estar te ajudando nessa caminhada. Isso é a parte essencial para que lá na frente você saia realmente... Mitigar riscos da decisão que você vai tomar. Você consegue mitigar. Né? O importante você consegue. Você não precisa se arriscar. Você tendo a pessoa certa, a empresa certa do teu lado, você não tem esse risco. Esse risco está conosco. Então, acho que isso é uma parte muito importante da solução como um todo. E partindo também nesse mesmo viés, né, você trouxe também uma questão de legado. E aí, até um pouco radical, mas talvez quem está nos ouvindo ou nos assistindo quer saber. Qual a visão da Jane? A infraestrutura on-premises, ela está com os dias contados? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não está. De novo, é a convivência. Né? Eu acho que ainda a gente tem um longo caminho. Por mais que essa nuvem está chegando para próximo, mas vai continuar. O que eu acabei de falar, você tem o Office 365, você tem o Azure, vai continuar existindo. Uhum. Eu vou continuar tendo clientes que estão optando por ter on-premises e vou ter o cliente que está optando por ter as a service. E o bom de tudo isso é que uma HP está preparada para isso. Ótimo. Então, a gente está 100% preparado para tudo isso. Eu acho que é inevitável esse caminho ir se diminuindo, você vai afunilando com certeza absoluta. Mas hoje, nesse momento, essa convivência, ela é harmônica, muito harmônica, e a gente consegue estar atendendo todo mundo. Existe muita empresa hoje, não sei se eu posso colocar dessa forma, mas empresa, por exemplo, familiar. Né? Então, acho que isso é um assunto bastante interessante, porque eu estou pagando por alguma coisa que eu não estou pegando, mas ele não está vendo lá na frente. Mesmo essa empresa familiar, ela já foi para um e-commerce muito forte. Sim. Ela já está na nuvem, ela já está fazendo isso de certa forma, mas não existe isso. Então, de novo, a capacitação de quem está na ponta é o que vai levar você a ter um brilhantismo da liderança, frente, né? na liderança. E aí, uma vez mais, a gente fala em um momento de disruptura, se é que a gente também pode chamar assim, da tecnologia servindo aos negócios e não o contrário, do negócio se condicionando à tecnologia disponível no mercado, né? E aí, Rodrigo, acho que até para a gente já ir se dirigindo, né, à parte mais final deste episódio, eu me lembro muito bem que já nas nossas primeiras conversas, há talvez uns 2 anos que eu particularmente te conheço, desde aquela primeira conversa você falava muito sobre 3 palavrinhas, né? Os pilares, né? Do habilitar, do suportar e do viabilizar, né? Que existe esse conceito dentro de um viés estratégico também da tecnologia da plataforma HP GreenLake. Mas talvez quem está malhando, dirigindo, almoçando, jantando, né, está nesse momento nos ouvindo,
talvez ainda não ficou muito claro o que é de fato o HPE ou a plataforma HPE GreenLake. Como que você pode nos ajudar a resumir, a trazer de uma forma mais, como a Jane colocou, mais palpável, né? Esta ideia, este conceito, é produto, é solução, é meio? O que é, na tua definição, a plataforma HPE GreenLake? É interessante a tua pergunta, Jorge, justamente porque ela é ampla, né? Assim, o GreenLake, ele não é um produto, não é algo que a gente toque. A gente comentou sobre empresa familiar, empresas menores que estão acostumadas a ter um bem, um ativo e gostam daquilo. sim, e tudo bem, forma da empresa. Capital imobilizado, Capital né? imobilizado, enfim, cada empresa tem a sua realidade, né? Mas não é a realidade de todas. O GreenLake, ele na verdade é uma solução em que a gente acaba incorporando dentro dela uma série de serviços, softwares e produtos também, a fim de poder tornar, alinhar a TI do cliente com o negócio dele, dentro de uma modalidade em que o cliente pague por aquilo que ele tiver consumindo. Ele não vai pagar nem mais, nem menos, ele não vai precisar adivinhar se amanhã vai ter uma pandemia, ele não vai precisar adivinhar se amanhã talvez um negócio que ele pensou não aconteça ou até aconteça numa proporção muito maior. Ele vai ter, de fato, a tecnologia servindo, ajudando, apoiando, suportando, habilitando, como você queira colocar, o negócio dele, né? O GreenLake, ele vai abarcando cada vez mais um conjunto de soluções, de cargas de trabalho aí dentro, que naturalmente compreendem essa parte de infraestrutura, de software e de serviço. Então, ela é uma marca, é uma capa que traz uma forma, diria nova, mas não é tão nova assim, a gente comentou sobre isso, de as empresas poderem fazer o consumo eficiente da sua tecnologia, inteligente, o investimento mais adequado para aquela sua tecnologia. Não é gastar aquele dinheiro naquele momento porque eu vou ver o que é mais barato. Não é dessa forma como a gente enxerga a sua tecnologia, é muito mais. Como é que a gente habilita de fato, às vezes, um investimento que é feito e o retorno que ele vai trazer para o negócio do cliente. A gente às vezes pode até investir menos, investir de uma forma mais barata, mas também o retorno que a gente vai ter não vai ser o mesmo, né? Muitas vezes a gente pode fazer um investimento inteligente em que a gente investe na proporção em que o retorno que a gente acaba tendo, ele compensa, vale a pena e, de fato, ele acaba fazendo sentido para a empresa. É isso que a gente está vendo cada vez mais as empresas entendendo dessa maneira, né? O GreenLake como um habilitador para esse crescimento de negócio, para o desenvolvimento de áreas, enfim, para uma série de outras possibilidades inúmeras aí que existem dentro do mercado, né? Que bacana. E, bom, aqui a Jane falava muito sobre ter por perto, ou ter junto mais do que perto, pessoas, profissionais e empresas que possam apoiar este processo de decisão e jornada, né? E aí, Jane, a gente sabe que a MPE Soluções está à frente de grandes projetos e alguns dos primeiros projetos de HPE GreenLake no Brasil. Provavelmente nos próximos episódios, né, talvez uma versão 2023, a gente até traga a experiência de alguns clientes para contar lá na ponta como que é o dia a dia trabalhando com o GreenLake. Eu acho que deve ser uma experiência fantástica. Mas para a gente também encerrar este tema, eu queria que você compartilhasse para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo quais são os principais feedbacks, as devolutivas que você tem dos clientes uma vez que o GreenLake começa a rodar dentro das empresas. Acho que é da mais positiva possível, né? Eu acho que foi realmente o primeiro GreenLake que foi vendido por nós. Tenho quase certeza, não posso afirmar 100% de certeza, mas acho que foi sim, foi a MPE quem fez o primeiro. E para você ter uma ideia, essa empresa já está renovando. Tamanha é a facilidade e a credibilidade do produto. Então, assim, tenho certeza absoluta que as empresas que fizeram a opção, estão extremamente satisfeitas e já virou bate-papo de corredor, realmente, né? Um comentando com o outro, como é que ele leva para frente, como é que foi essa transição, porque é uma transição, né? É uma mudança de paradigma, eu acho que é realmente isso, mas as empresas estão extremamente satisfeitas. As que nós já fizemos essa
mudança de mindset até, né? Eu acredito que tenha isso. A própria nuvem é uma mudança de mindset no cliente final. Eles estão muito satisfeitos. Esse meu cliente, ele hoje, eu acredito que quase 100% da TI dele já está em GreenLake. Olha que legal. É bem interessante, é bem satisfatório ver o resultado. Ter participado deste processo. Ter participado desse processo, mais Sem ainda. dúvida. E aí, quem nos ouve novamente tem a possibilidade de contar com as soluções, com toda a expertise também de uma empresa vanguardista que tem um olhar para o futuro como a HPE, em aliança estratégica, né, com parceiros que possibilitem de fato e acompanhem o dia a dia desse processo de transformação, que é o trabalho da MPE Soluções. Né? Jane, Rodrigo, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer enorme. Espero, na edição 2023, voltar a compartilhar um espaço de fala, mais um episódio. Teríamos aqui mais uma série de perguntas, mas eu acho que o tempo de quem nos acompanha também deve estar aí já terminando. Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E você que nos ouve e nos assiste, até o próximo episódio.